Olá, amigos! Está no ar Sindicep Entrevista, um espaço para discussão de temas relevantes para os servidores públicos e toda a sociedade. Você pode assistir na TV Alternativa, canal 19.1, no sábado às 8 horas, ou a reprise, domingo às 7 e segunda-feira às 8h30. Você pode acompanhar também em nosso site e em nossas redes sociais. No programa de hoje, vamos receber o secretário de Finanças da Condicef e diretor da CUT Nacional, Pedro Armengol. Na pauta, conjuntura nacional, eleições gerais e suas consequências para os trabalhadores. Pedro, seja bem-vindo ao nosso programa. Pedro, vamos falar agora um pouco sobre os acordos que foram feitos pela Condicef para os trabalhadores do RJU. Nós estamos chegando nós estamos finalizando, né? Estamos na metade do ano, e esse ano é um ano eleitoral, que tem uma série de restrições. Mas mesmo assim, muita coisa já foi feita. Fala um pouco para a gente do que foi feito, como é que está a situação dos trabalhadores do serviço público. Bem, Carlos, fazendo uma retrospectiva aí do último mandato do atual presidente, do presidente Lula, eu diria que, do ponto de vista quantitativo, nós tivemos avanços significativos, né? Claro que qualitativamente ficou ainda muitas pendências para a gente superar, do ponto de vista, inclusive, da questão da correção das distorções, né? Nós temos uma estrutura salarial com muitas distorções acumuladas há muito tempo, né? Muito tempo. Desde o início desse governo, em 2023, que a gente tinha uma demanda represada, que era aqueles 6 anos de governos passados, 2 anos de Temer e 4 anos de Bolsonaro, com congelamento salarial. E claro que a nossa prioridade naquele momento era ter um mínimo de reposição de perda inflacionária. Conseguimos no primeiro ano 9%, aí em 24 já fizemos mais de 20 acordos com o governo, onde a gente conseguiu minimamente recuperar a inflação projetada para o mandato do governo, né, em torno de 21%, e para todas as categorias que nós negociamos, né, da base da Condicef, nós conseguimos tanto repor a inflação do período do governo, como inclusive ganhos reais. Alguns aí vem a questão qualitativa, alguns mais, outros menos, que deveria ser igual, mas isso foi, claro, o processo natural das corporações, da correlação de forças de cada setor, né? Mas, no geral, como eu disse, quantitativamente a gente conseguiu recuperar todas as perdas salariais do período, 2023 a 2026, com inclusive, né, ganhos reais, né, no mínimo aí em torno de 6% de ganho real. Tivemos setembro, chegou até a 15%, 16% de ganho real. E quantitativamente também a gente conseguiu um incremento significativo na questão dos benefícios, né? Auxílio alimentação, que era de 300 e poucos reais, estamos fechando aí em 2026 com em torno de R$1.400, um aumento significativo. O auxílio saúde também, não o ideal, mas também tivemos uma melhoria quantitativa significativa, aumentando de mais de 40% a contrapartida da União para a saúde suplementar, auxílio creche e outros benefícios, auxílio transporte e outros benefícios. Bem, a avaliação que nós fazemos é que foi um processo que podemos avaliar positivo, considerando inclusive que a herança que o governo pegou do governo passado era uma herança com dificuldades muito sérias no que diz respeito ao orçamento e à questão fiscal. Um rombo muito grande, mas conseguimos, né, esse resultado quantitativo que minimamente as categorias não tiveram nenhuma perda inflacionária nos últimos 4 anos. Agora, Pedro, eu acho que é importante a gente destacar que tudo isso ainda foi feito, né? Mesmo tendo um Congresso extremamente agressivo contra os direitos dos trabalhadores. Quer dizer, mesmo assim, vocês conseguiram, com pressão e com a negociação com o governo, ainda estabelecer um resultado razoável, né? Nós sabemos que esse governo é um presidencialismo de coalizão, né, com um Congresso que inclusive, né, que tem uma postura, né, de disputa ideológica permanente com o Executivo, isso aumenta as dificuldades. Sim. Mas desde o início, em 2023, a gente conseguiu, inclusive, que naquele momento que o orçamento praticamente era zero para a questão do servidor, mas dialogando com o próprio Congresso, na época até o relator, que era o Marcelo Castro, aqui do PMDB do Piauí, a gente conseguiu recursos para
proporcionar aqueles 9% em 2023, e depois a gente vem com esse processo de diálogo, inclusive com o parlamento também, né? Mesmo com essas dificuldades nessa relação do executivo com o legislativo, mas a gente tem conseguido, a partir da pressão, a partir da conversa, do diálogo também, a gente tem conseguiu avançar, e todas as matérias que foram enviadas ao Congresso no que diz respeito a servidor público foram aprovadas, né? A gente pode afirmar isso, foram aprovadas, umas com maior dificuldade, outras com menos dificuldade, mas todas foram aprovadas. Outra coisa que eu acho que é importante a gente destacar, né, Pedro, é que além do reajuste, algumas categorias também tiveram um rearranjo na própria carreira, o que trouxe ganho pecuniário também, né? Nós tivemos pontualmente, algumas reestruturações de carreira, né? Poucas, não na dimensão que nós desejávamos. Nós tivemos importantes reestruturações de carreira no setor, por exemplo, da FUNAI, no setor da cultura, no setor da educação, né? Tivemos reestruturações importantes, né? Tivemos algumas reorganizações de setores que foram positivas, né, tal. Não na dimensão que a gente desejava, mas que já foi uma sinalização importante. E agora esperamos que para o próximo período a gente avance justamente nesse debate de reestruturação das carreiras, né? E também na questão da correção das distorções. Pedro, e em relação aos trabalhadores que são seletistas, são trabalhadores federais seletistas, como é que ficou esse trabalho também de hoje na base da Condicef nós temos dois grandes grupos, né, os trabalhadores da EBSER e os trabalhadores da CONAB. Em relação aos trabalhadores da EBSER, nós avaliamos, inclusive na última discussão de acordo coletivo de trabalho, que já com limitações muito grandes do ponto de vista fiscal, né, e inclusive com uma política do SEST, que é aquela Secretaria de Empresas Públicas muito restritiva, né, onde inclusive as sinalizações eram, bora dizer, de muita dificuldade, inclusive na maioria das empresas públicas, não era só o caso da EBSER, mas de que poucas conseguiram avançar, principalmente na questão das cláusulas sociais e das cláusulas econômicas. E na EBSER nós chegamos inclusive a uma situação de impasse, de conflito, inclusive de greve, né? Inclusive numa perspectiva de ir para dissídio, quando nós tivemos o entendimento de dialogar com a categoria que o dissídio não era o melhor caminho, porque inclusive as experiências recentes de dissídio é de que as categorias que foram para dissídio não tinham chegado nem à recomposição da inflação do período, e conseguimos num acordo, inclusive dentro do próprio TRT, o dito ST, de garantir, né, as cláusulas sociais, de garantir a reposição da inflação do período, mesmo sem ganho real. Nós entendemos que na conjuntura atual, inclusive pegando como comparativo os outros acordos das outras empresas públicas, né, que foi realizado no período, de que nós chegamos, inclusive, de uma forma bem avançada em relação a outros acordos que tivemos no período. Em relação à CONAB, não concluímos ainda o processo, né, daí temos dificuldades ainda com a empresa, e estamos ainda num processo de negociação, né. Evidentemente que nós temos agora uma grande restrição, né, que é a questão do defeso eleitoral, e que sabemos que mesmo que, independente da questão da negociação, não pode se dar nenhuma reposição além das perdas inflacionárias. Isso é uma limitação legal em relação à defesa eleitoral, mas estamos trabalhando no sentido de que a gente primeiro garante as cláusulas sociais já existentes e avance, inclusive, em outros debates importantes para a categoria dentro do acordo coletivo de trabalho. Agora, nessas cláusulas sociais, me parece que o acordo da EBSER teve um ganho também, né? Além dos que já tinha, conseguiram chegar a mais. Então tivemos muitos avanços, né? Do ponto de vista de cláusulas sociais, da questão das escalas de trabalho. Sim. Tivemos importantes avanços na questão das escalas, inclusive é uma área que funciona muito nessa questão de revezamento de escala, né? 6 por 12, 12 por 24, né? Tivemos avanços nessa área, né? Como eu disse, o saldo que nós avaliamos é um saldo positivo na conjuntura e comparando com os demais acordos coletivos de trabalho de outras empresas públicas, né? Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos.
servidor público federal. Venha filiar-se ao Sindicep e participe do exclusivo clube de benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com o secretário de Finanças da CONDICEF e diretor da CUT Nacional, Pedro Armengol. Pedro, nós agora estamos chegando no defeso eleitoral. Como é que vai ficar como é que vão ficar essas negociações a partir de agora? Bem, Ricardo e ouvintes, né? O ano que tem processo eleitoral, principalmente nessa dimensão, para presidente, para senador, deputado federal, é um ano atípico, né? Principalmente no que diz respeito às negociações, tanto para os trabalhadores do RJU como para os trabalhadores de empresas públicas, né? E esse defeso, ele não é só um defeso orçamentário e financeiro, ele também é um defeso político. Nós temos um processo de disputa eleitoral muito polarizado, muito tenso, com um nível de judicialização muito alto, né? Só até agora, eu estava vendo recentemente, já tem, em termos de ações no TSE, mais de 130 ações, né? Dos vários partidos, né? Principalmente dos dois que polarizam mais nesse momento a disputa eleitoral. Então tem um nível de judicialização muito alta e, ao menos por parte dos gestores do governo, eles têm muitos receios, né? Inclusive, recentemente, nós tivemos uma conversa na mesa de negociação permanente, né? Onde muitas demandas represadas, principalmente nós colocamos da questão das distorções, da questão das reestruturações de carreira, e os representantes do governo diziam o seguinte, que o nosso defesa ele não é só orçamentário e financeiro, é um defesa político, né? Até porque nós temos preocupação de que qualquer medida que a gente tome na mesa seja caracterizado, né, pelos opositores do governo como um ato de beneficiar eleitoralmente o atual governo. Perfeito. Então é um momento muito atípico, muito delicado, eu queria colocar assim, muito delicado, e que isso restringe, né? Por exemplo, no caso das empresas públicas, já tinha restrição antes do defeso, né? Inclusive que era uma restrição fiscal imposta principalmente pelo SESC, que é a Secretaria de Empresas Públicas do Ministério da Gestão e Inovação. Depois do defeso, claro, isso já cria um limite máximo, um teto, que é justamente nenhuma discussão de reposição pode ser acima da inflação do período passado, antes do defeso eleitoral, como também, naturalmente, por essas questões políticas do defeso, que eu chamo do defeso político, evidentemente que os gestores do governo têm preocupação de avançar em pautas que possam ser consideradas uma pauta eleitoreira, né? Uma pauta eleitoreira que tem como objetivo angariar voto para o governo que está aí se propondo a reeleição. Então, é um momento atípico, é um momento mais difícil. No caso da administração direta, eu digo, inclusive, eu tenho sempre falando, gente, nesse momento nós não temos mais margem nenhuma, até dezembro desse ano, para negociações de pauta de reivindicação. Já não teria por conta do orçamento, por né? Por conta do orçamento. E agora? E essa questão do defeso político, né, tal. Inclusive eu tenho reafirmado sempre, a pauta que nós temos esse ano é uma pauta que tem pendências no Legislativo, que é o caso, por exemplo, da escala 6x1, que é de toda a classe trabalhadora, o fim da escala 6x1. É o caso, por exemplo, do PL 1893, de regulamentação da negociação coletiva no setor público. Inclusive já saiu o relatório do relator ontem, a gente está, inclusive na próxima semana, trabalhando dentro do Congresso Nacional no sentido de que possa ser colocado em votação ainda antes do recesso, né? Bem, são pautas que estão no âmbito do Legislativo, né? E evidentemente que nesse momento a própria agenda política do Brasil está voltada para a polarização, para a disputa eleitoral, para presidente da República, para deputado, para senador, né? Agora sim, só esclarecendo, as discussões no parlamento podem continuar, é isso? Desde que não tenha impacto orçamentário e financeiro. Isso, perfeito. Podem continuar. Agora, nós sabemos que também
O próprio Legislativo, a partir da volta do recesso, eles estão falando de entrar em recesso agora no dia 17 de julho. Bem, na prática, o que está colocado no segundo semestre é um recesso branco, né? Dificilmente ande alguma pausa, até porque grande parte dos parlamentares são candidatos à reeleição e o próprio processo de disputa, né? As candidaturas vão ser registradas e até o dia 15 de agosto. A partir do registro das candidaturas, meu irmão, aí é disputa eleitoral, né? Inclusive, a maioria dos parlamentares são candidatos à reeleição, quer dizer, tem um recesso, que chamam de um recesso branco. Não é oficial, mas existe de fato, e as próprias ficam até delicadas para qualquer pauta andar no Congresso nesse período. Eles, inclusive, têm a justificativa de que, como a eleição está próxima, não decidir nada que seja para um futuro governo sem saber quem é. Sem saber quem é. Essa é a justificativa que eles usam, né? Inclusive para qualquer pauta que envolva qualquer, vamos dizer, polêmica ou divergência de mérito, eles não vão, naturalmente, avançar nesse período, né? O próprio Alcolumbre está usando essa justificativa para não colocar 6x1. Não colocar 6x1. O Alcolumbre está sinalizando que é 6x1 só depois das eleições, né? Com o resultado das eleições. Pedro, sobre essa questão de votar antes da eleição ou não, se votar depois, em esses senadores já tendo sido eleitos, eles vão aprovar isso? Porque hoje a população apoia. E aí? Não, para nós da Central Única dos Trabalhadores, estrategicamente, não só da Central, mas de todas as centrais, de que seria importante votar esse projeto antes das eleições, inclusive antes do recesso agora no meio do ano, porque nós temos essa compreensão de que depois do recesso é um recesso branco. E também porque tem um grande apelo popular. Nós entendemos que a maioria da população apoia essa pauta, né? Isso exerce um certo nível de pressão junto, inclusive, aos senadores, no sentido de aprovarem essa pauta, né? E, evidentemente, que após a eleição, depois de eleitos com mandato de 8 anos garantido, as coisas podem criar mais dificuldade, até porque os opositores a esse processo, que no caso é o setor, principalmente o setor empresarial, a Fiesp, por aí vai, né? Eles vão exercer um nível de pressão muito grande, inclusive naqueles senadores que foram eleitos com o seu apoio, né? Com o seu apoio. Mas a nossa luta continua, né? Isso teve apenas uma verbalização do presidente do Congresso, não é fato ainda consumado, inclusive continua esse trabalho de pressão lá internamente no Congresso na próxima semana, no sentido de que se coloque de imediato ainda na votação no Senado, né? No caso que já foi votado na Câmara. Agora, Pedro, só voltando aqui à questão das mesas de negociações com o governo federal. Vai suspender a negociação total ou só não pode se esperar resultado prático? Mas as conversas vão continuar? Na última reunião da Mesa Nacional de Negociação, nós colocamos uma pauta para o governo, que é a seguinte, de que se garanta, mesmo não podendo se assinar acordo nenhum que tenha impacto financeiro, mas que o governo garanta na LOA, que vai ser encaminhada ao Congresso até o dia 31 de agosto desse ano, recursos, né, que possam no futuro, em rubricas que possam no futuro ser disponibilizados para a reposição de perdas salariais. O governo se comprometeu em fazer um estudo interno dessa possibilidade, né? Sinalizou de garantir esses recursos, não mesmo sem acordo, que não pode ter acordo nesse sentido, e marcou inclusive uma reunião extraordinária da mesa para o mês de agosto. Não tem data ainda, mas ele se comprometeu em agosto chamar e informar se o governo conseguiu ou não. Esperamos, inclusive, ele disse, olha, nós estamos fazendo um estudo de forma positiva. Essa foi a expressão usada pelo governo. Estamos fazendo um estudo de forma positiva, que a gente garanta algum nível de recurso em alguma rubrica, que em 2027 permita algum nível de negociação. Então, existe essa mesa extraordinariamente, meramente para esse retorno do governo. Mas, em relação às outras pautas, eu diria que, nesse momento, não tem mais como você discutir outras pautas. A pauta nossa nesse momento é, como eu disse, essas pautas que tem no Legislativo e o próprio processo de disputa eleitoral que está colocado. Perfeito. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e já voltamos.
Servidor Público Federal, venha filiar-se ao Sindicep e participe do exclusivo Clube de Benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com o secretário de Finanças da Condicef e diretor da CUT Nacional, Pedro Armengol. Pedro, e agora, falando mesmo sobre o defeso eleitoral, né? Nós estamos chegando no defeso eleitoral, então essas negociações têm que ser, né? Precisam ser estancadas, mas o trabalho da Confederação e dos sindicatos não podem parar. Nós precisamos agora trabalhar também para fazer uma bancada, né? Pensando no futuro. Bem, Ricardo, primeiro colocar de que o sindicato é uma organização política, né? E o sindicato não pode ficar à margem de um processo político que está acontecendo no país, que são eleições para presidente da República, eleições para o Senado, eleição para deputado federal, eleição para governador, eleição para deputado estadual. É um processo decisório para o país, né? Para decidir, inclusive, influencia a vida de todos. Que tem consequência para toda a população brasileira e, em particular, para os trabalhadores, né? Claro. Qualquer resultado vai ter consequência, né? Vai ter consequência, né? Tal. Consequências positivas, como também pode ter consequências negativas, né, tal. E os trabalhadores, né, não podem ficar à margem desse processo. Isso é uma questão mesmo da leitura do seu papel enquanto cidadão, né, enquanto trabalhador, enquanto cidadão, e exercer a cidadania é participar desse processo. É o momento dos trabalhadores ter um olhar muito crítico, né, inclusive para as candidaturas que estão apresentadas. Tem de olhar o passado. Eu acho que é através de olhar o passado, os projetos. Eu sempre digo o seguinte: bora avaliar os governos a nível de presidente da República dos últimos 36 anos e avaliar onde foi que nós tivemos avanço para a pauta da classe trabalhadora e quando nós tivemos retrocesso. Isso eu acho que é um indicador importante para você, inclusive, fazer uma leitura das candidaturas que estão colocadas aí no momento para concorrer, inclusive a presidente da República. Vamos ver a postura dos parlamentares em pautas importantes que aconteceram esses anos no Congresso Nacional, né? Inclusive, recentemente, a questão da medida provisória para a taxação dos super ricos, quem votou contra ou a favor, a questão da lei da devastação, né? Que é a lei ambiental, bem, muitas outras pautas de interesse da classe trabalhadora, e avaliar isso, está na internet, como foi que cada parlamentar votou. E aí você tem a dosimetria, né? A própria dosimetria, né? A dosimetria, a lei dos bandidos, né? A lei dos bandidos, tal. Bem, é a partir desse olhar crítico, né? Inclusive o trabalhador tem muito cuidado com as informações que chegam a ele, né? Nós vivemos num ambiente que chama aí de fake news, né? De manipulação de informação através, principalmente hoje, desse elemento novo que é a questão da inteligência artificial. Então o trabalhador tem de ter muita sensatez nesse momento de avaliar as informações, ter um olhar crítico, inclusive para formar opinião, né? Eu só digo o seguinte, que trabalhador não pode votar contra trabalhador não pode votar contra os interesses da classe trabalhadora. Sempre abre um debate que o sindicato deve ser neutro ou não. Nós somos daqueles que achamos que o sindicato não deve ser neutro, que o sindicato tem lado. E o lado do sindicato não é partido nem A nem partido B. O lado do sindicato é a defesa da classe e da categoria que ele defende. A defesa da pauta da categoria. Os parlamentares, né, e propositores a postos de comando que dialogarem com a pauta dos trabalhadores, são esses os candidatos que os trabalhadores devem votar. Então não é difícil de escolher. É só ter esse olhar crítico e tomar cuidado. Isso já está setorizado, não? Sim, já está bem setorizado, isso já está setorizado. A bancada da bala, a bancada ruralista, a bancada Por que não a bancada dos trabalhadores? A bancada do sistema financeiro, né? Bem, isso. Precisamos aumentar a bancada dos trabalhadores no Congresso Nacional, porque nós somos a maioria. Os trabalhadores brasileiros é a maioria do povo brasileiro e tem uma minoria de representação, de representantes dentro do Congresso. Então é uma questão até de justeza.
de aumentar essa bancada dos trabalhadores, essa representação da bancada dos trabalhadores. E os trabalhadores terem esse olhar crítico, não votar por amizade, não votar por relações interpessoais, mas votar com a consciência política de ter representante tanto a nível dos poderes executivos como a nível do poder legislativo, que compreendam, que dialoguem, que defendam a pauta da classe trabalhadora. Não é difícil de escolher, é só ter sensatez, ter o cuidado, ter esse olhar crítico para avaliar cada candidatura, cada programa de governo, cada verdade que está nos programas, que às vezes o que vem do programa é uma mera, bora dizer, uma mera fachada, não é real, e ver o comportamento, né? Avaliar o comportamento de cada partido, de cada programa, durante os últimos tempos para a classe trabalhadora. Até porque, né, Pedro, assim, não é uma questão de escolher apenas escolher um lado. É escolher o melhor caminho para si. É aquele caminho que você conhece. Não, eu digo o seguinte, o trabalhador nesse aspecto ele tem que ser corporativo. Eu tenho de votar em candidatos que defendam a minha pauta, né? É uma questão corporativa. Bem, olhando também para a sociedade como um todo, mas principalmente, né, olhando para a minha pauta. Eu quero votar em candidatos que eu tenho a convicção, eu tenho a certeza, a convicção que vai defender melhores condições de trabalho, melhores condições de salário, melhor distribuição de renda num país de alta concentração de renda. É esses os candidatos que a classe trabalhadora tem de escolher e inclusive, orientar para que as pessoas votem, né? Participar do processo. Nós somos uma categoria que eu digo sempre o seguinte, que não tem muitas vezes a clareza do seu potencial. Isso eu falando dos servidores públicos como um todo. Nós somos hoje 12 milhões de trabalhadores. Então é uma categoria que tem uma capilaridade muito grande. Você já pensou? 12 milhões, aí tem sua família, tem as pessoas que você tem o trato do dia a dia. É um potencial eleitoral muito grande, que decide uma eleição, para qualquer lado, né? Para qualquer lado decide uma eleição. Então o trabalhador tem que ter essa consciência, inclusive, do seu poder, né, através do voto, democraticamente através do voto, que ele pode mudar a realidade desse país. E é importante destacar também, né, Pedro, que apesar do nosso sistema de governo ser presidencialista, o poder realmente fica no Congresso. Não, nós temos... Então a gente tem que pensar alguns nisso, né? dizem que nós temos um presidencialismo parlamentarista, né? Eu diria que nós temos hoje um presidencialismo de coalizão obrigatória com o parlamento, né? Então é um sistema híbrido, né? Para mim é um sistema híbrido de que não adianta você pensar, por exemplo, só em votar para o presidente da República sem ter cuidado com quem vai votar para deputado e senador, porque se você faz, inclusive algumas pessoas usam a expressão do voto cruzado. Eu voto num presidente de uma ideologia e voto num deputado de outra ideologia. Para tentar segurar. Isso vai gerar um confronto e que em algumas situações pode até inviabilizar o próprio funcionamento de um governo, né? Se você não tem uma coerência de votar em deputados e senadores que comunguem, né, com as ideias e com os programas que venham do executivo, né? Nós temos um parlamento hoje muito forte, né, principalmente com esse poder que foi dado pelas chamadas emendas parlamentares, né, pelo chamado orçamento secreto, e que se não tivermos parlamentares que você tem um equilíbrio de correlação de força, é difícil de governar e cria situações de impasses, como a gente tem visto nos últimos tempos, de impasses muito importantes que possam, bora dizer, atrapalhar o próprio funcionamento do país, né, tal. Então, não é importante, né, porque sempre tem-se uma compreensão de que as pessoas às vezes se lembram quem votou para presidente da República, mas normalmente não se lembram em quem votou para deputado. Então, hoje eu considero com a mesma importância o voto para presidente da República, o voto para deputado federal, o voto para senador, o voto para governador, o voto para deputado estadual, tem o mesmo nível de importância, né? Você tem que ter coerência, inclusive, na hora de escolher os seus candidatos e ter uma coerência política de estar votando num conjunto de candidatos que tenha esse olhar, uma visão de defesa da questão do equilíbrio de renda, da distribuição de riqueza do país, do direito da classe trabalhadora, e não é difícil. Se você tiver uma olhar crítica, é fácil de você escolher. Pedro, infelizmente nosso programa está chegando ao fim. Obrigado pelas explicações. E eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para os nossos servidores públicos.
Bem, servidores públicos, né, do Estado do Maranhão, nós queremos dizer que tanto nós da Central Única dos Trabalhadores, como nós da Confederação dos Trabalhadores do Serviço Federal, nós temos a expectativa de que a categoria participe, né, desse processo, né, político que está se dando no país no mês de outubro, e que essa participação nos proporcione, inclusive, um ambiente mais saudável e mais fluido para a gente iniciar 2027 com muito mais possibilidades de ganho do que nós tivemos no final do processo passado, em 2022. Pedro, mais uma vez obrigado. Queremos agradecer também a companhia de quem nos assiste. Esperamos todos para a próxima edição do Sindicep Entrevista. Até lá!